Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês, chegando para falar de Campeonato Brasileiro. Começou o Brasileirão 2026 nessa quarta-feira, 28 de janeiro, a primeira rodada iniciando para o Atlético e nesta quinta-feira para o Cruzeiro no Rio de Janeiro, no Engenhão contra o Botafogo. Nesta quarta-feira o Atlético empatou com o Palmeiras, 2-2, o início, a primeira rodada apenas. É um bom jogo do Atlético, que começa a mostrar um futebol melhor do que vinha apresentando no ano passado e do que começou apresentando nesse ano. O time do Galo aí com o Sampaoli, que está conseguindo montar um elenco, um time, dando a cara pro time dele no Atlético, conseguindo aí encaixar essas peças que ele pediu, como o Vitor Hugo, como o Maicon, e ainda faltam jogadores ainda, o Renan Lodge também, titular absoluto, não tem deixado aí saudade do Guilherme Arana. Falta ainda o Preciado na lateral direita, falta se firmar na posição, porque jogar e já jogou. E ainda tem Alan Minda, tem ainda o Cassierra, centroavante que veio do Zenit. O Atlético jogou bem, na minha opinião, teve um bom volume de jogo, criou bastante, o Palmeiras também esteve muito bem em boa parte do jogo. O Atlético teve um pouco mais de posse de bola. O Everson trabalhou um pouco mais, que o Carlos Miguel. Foram algumas intervenções a mais que o goleiro do Palmeiras. E no final das contas, esse 2-2, 1-1 no primeiro tempo. O Palmeiras saiu na frente com um gol de escanteio numa falha da zaga. Um dos problemas ainda do Atlético nesse início de temporada, Júnior Alonso não muito bem e Juan Tressuti também não. Falhou na marcação. O Vitor Hugo consegue empatar. E no segundo tempo o Atlético vira. Ainda antes dessa virada teve um gol anulado por impedimento, na minha opinião mesma linha, mas confiando no VAR, que traçou a linha e disse que estava à frente o jogador Coelho, então seria o 2-1. Pouco tempo depois o Atlético consegue a virada, um gol contra do Kelvin num cruzamento do Gustavo Scarpa tentando achar o Hulk, e aí depois tem um tiro de meta e a zaga do Atlético falha mais uma vez. Júnior Alonso pedindo impedimento no tiro de meta. Júnior Alonso, que isso. E aí Vitor Roque, com sua força e habilidade, claro, na marcação fraca do Alonso e também do Alan Franco, consegue esse empate. O Atlético ainda teve algumas oportunidades, o Palmeiras também. E no final, esse 2-2. Destaque também para a vitória do São Paulo, todo mundo dava aí como certo uma vitória do Flamengo. E o São Paulo conseguiu vencer o Flamengo no Morumbi e sair na frente. A Chapecoense de volta à primeira divisão, fez 4-2 no Santos. O Vitória venceu o de volta a Elite Remo depois de mais de 30 anos por 2-0. Alguns destaques dessa quarta-feira: o Corinthians também estreou com derrota para o Bahia na Vila Belmiro. E hoje, nessa quinta-feira, o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. E, na minha opinião, o Cruzeiro é favorito para enfrentar o time do Textor, que tem se desfeito de algumas peças, Eu acho que o Botafogo não deve repetir a mesma coisa do ano passado, não que tenha sido um campeonato maravilhoso, mas eu acho que o Botafogo é meio de tabela para baixo. Ainda tem muitas peças boas, Alex Telles, Danilo de volante, Alan e outros jogadores no meio e ataque, mas eu acho que o Botafogo vai passar mais apertado esse ano, assim como mais umas 4 equipes aí: Coritiba, que estreou perdendo ontem, o Remo, o Vitória, apesar da vitória do triunfo de ontem, e eu acho que ainda o São Paulo pode ter dificuldade. E na disputa do título eu acho que continua igual, Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro eu acho que vem como terceira força, e Fluminense, Atlético e talvez o Bahia são times que podem ali completar esse G6. Amanhã a gente volta para falar dessa partida entre Botafogo e Cruzeiro no Engenhão, nessa quinta-feira, 9h30, e na sequência do Campeonato Brasileiro. Valeu, um abraço!